Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio do podcast Mercado e Finanças do Jornal Diário do Comércio. Esse podcast ele tem a intenção de trazer insights para os empresários, né? Você que é um empresário, sobretudo mineiro, aqui de Belo Horizonte ou também de qualquer lugar do Brasil, tem a intenção, né, de aprender um pouco mais com experiência de CEOs e personagens importantes da economia. Esse é o lugar certo para você aprender qualquer coisa nesse sentido. Insights de diferentes tipos, informações, novas oportunidades de negócios, aqui é o lugar para você aprender isso. No episódio de hoje nós estamos aqui com Daniel Miranda, que ele é o CEO do BH Airport, o melhor aeroporto do Brasil, na minha opinião. É o aeroporto mais sustentável do Brasil. E agora eu quero te fazer uma pergunta que acho que é a mais importante que todo mundo quer saber. Quem que inventou o avião? Foi Santos Dumont ou foi os irmãos Wright? Polêmica, né, Davi? Essa é difícil. Ô, Davi, primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês no Diário do Comércio, estreando, né, esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vai sim. E, na minha opinião, claro, mineiro, Santos Dumont, né, que inventou o avião, e a prova disso é que o trem de pouso da aeronave, né, então a brincadeira, né, que é o trem de pousar. Então, é isso mesmo. A gente já consegue identificar que o criador do avião é o Santos Dumont justamente pelas características da aeronave e as brincadeiras com as palavras de característica mineira, né? Com certeza. Se o trem de pouso está no avião, então o avião com certeza ele é mineiro. Mas me conta, então, né, você é CEO de um aeroporto, né, você é piloto, você já pilotou um avião? Não sou piloto, nunca pilotei, mas já tive um sonho de pilotar. Até uma curiosidade, né? Quando eu era adolescente, eu era fascinado por aeronaves militares, né? Especialmente os caças. E eu tinha um amigo na época também que gostava muito disso. A gente passava horas desenhando aeronaves, né? E vendo programas de aeronaves. Mas foi um período, né, da minha adolescência ali que passou. Eu morava muito perto do aeroporto, eu morava em Guarulhos, bem próximo à cerca operacional do aeroporto. Então a gente passava horas olhando as aeronaves passando ali muito próximo, mas nunca tive a pretensão de trabalhar, né, com alguma atividade relacionada à aviação, né? Para mim foi uma grata surpresa, né, eu poder estar atuando e contribuindo de forma mais efetiva para o desenvolvimento da aviação de uma forma geral. Isso é muito bacana. Eu também, quando eu era criança, eu morava do lado do aeroporto da Pampulha. Para quem não sabe, o aeroporto da Pampulha é um dos mais antigos aqui da região. Ele é bem pequeno, não é nada comparado com o aeroporto de Confins, mas, né, eu morava ali, né, eu estudava ali numa escola que fazia muro com o aeroporto, inclusive, né, de fazer a divisa. Então eu sempre cresci, sempre gostei bastante de avião, sempre me interessei bastante sobre isso. Mas me conta, então, você é graduado pela Universidade de Mogi das Cruzes, né, e você ingressou na BH Airport em 2014 para assumir uma função ali. Que função foi essa? Como que foi essa trajetória sua antes e depois, né, para entrar na BH Airport? Bom, trajetória um pouquinho longa, mas vou tentar resumir. Eu comecei, na verdade, eu sempre trabalhei na área de finanças, né, desde o início da minha carreira. Eu comecei como estagiário em uma indústria química, né, em São Paulo, indústria de tinta, chamava Sherwin-Williams. Desde então eu desenvolvi minha carreira sempre no setor industrial e fui galgando alguns degraus na minha carreira nessas indústrias. Atuei também no mercado de distribuição de tecnologia, né, também, sempre em multinacionais importantes no país, na maioria americanas. E em 2014 eu assumi um dos meus primeiros cargos de gestão. Antes eu já tinha assumido um cargo de coordenação, na verdade, mas de gestão efetivamente eu assumi numa empresa, um projeto muito bacana no município de São Paulo, que era uma empresa chamada Controlar, onde nós desenvolvemos
um novo processo de inspeção veicular na época, que tinha um viés de sustentabilidade muito importante e relevante, trazendo os benefícios de redução de CO2 para a cidade. E foi lá que eu comecei efetivamente meu cargo de gestão e desenvolvemos um trabalho muito bacana na Controlar naquela época, fortalecendo a cultura da organização e desenvolvendo processos de gestões eficazes, que tornou a empresa referência, apesar dela ter acabado aí antes do final do seu contrato. E na época, o Grupo CCR era uma das investidas, né, dessa empresa, e eu recebi o convite de participar da equipe de controladoria, né, no centro corporativo da CCR. Aceitei o convite, né, trabalhei lá por um ano e pouquinho, quando eu recebi o convite de contribuir para o projeto do BH Airport. A CCR tinha ganhado o leilão em 2013, as operações iniciavam em 2014, eu cheguei aqui, né, aterrissei em Belo Horizonte em 2014, para fazer a revisão desse plano de negócios inicialmente, e acabei me apaixonando, né, pelo desafio, pelas pessoas, pelo esse estado, né, que acolheu a minha família muito bem, né, um fator característico do mineiro, né? É verdade. E acabei ficando por aqui, né? Nos últimos 2 anos, acho que foi uma grande ascensão que eu tive de carreira. Nos últimos 2 anos eu assumi a diretoria financeira, e aí logo após assumir a diretoria financeira, já recebi um convite para assumir o cargo de diretor-presidente, com um grande desafio de transformar a cultura da organização, buscando uma reorganização, melhores resultados para o acionista e para a sociedade de uma forma geral. Aí me conta, me dá um panorama de como que eram os 40 anos do aeroporto e dos seus últimos 10 anos lá. O que você fez e, principalmente, né, ganhamos a concessão do aeroporto, né? E agora? Como que foi seu primeiro dia ali como CEO, né, de um aeroporto? Eu acho que eu vou separar em 2 partes, né? Então, primeiro, quando eu cheguei em 2014, mas antes disso a gente pode até falar um pouquinho do histórico do aeroporto. O aeroporto ele foi idealizado na década de 70, se não me engano, né? Foi inaugurado em 1984. Naquela época já se tinha uma visão de que esse aeroporto seria o principal vetor de desenvolvimento econômico e social da região, né? Uma visão muito audaciosa na época, mas que hoje a gente já consegue perceber que foi uma decisão muito acertada, né? Porque o aeroporto hoje, na minha opinião, é sim um vetor de crescimento e desenvolvimento, gera emprego e renda para a região do vetor norte e para o estado de uma forma geral. E em relação ao desafio de CEO, né, na verdade, em 2014, quando eu cheguei, como eu disse, para revisar o plano de negócio, era justamente com esse intuito, né? Ganhamos a concessão, e agora, né? Como é que vai ser? O que a gente precisa fazer? Nós tínhamos um grande desafio na época, que era implantar um novo terminal de passageiros, moderno, eficiente, pensando não só na experiência do passageiro, mas como tornar aquele ativo mais rentável, mais eficiente, para que as companhias aéreas tivessem alguma atratividade e de colocar seus voos aqui no nosso estado. E nós tínhamos um prazo muito curto, né? Foram 14 ou 15 meses de execução dessa obra, onde nós conseguimos implantar esse terminal com muito sucesso. E a partir de então, nós começamos a olhar para os processos, pensando na experiência do passageiro e pensando também em como tornar esse ativo cada vez mais sustentável, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental. Então, desde o início, nós já nascemos com essa pegada sustentável, né? Acho que a atividade do aeroporto em si, ela já tem umas características de sustentabilidade, né? Que todos os aeroportos cuidam da fauna. Aeroporto, na verdade, é uma grande cidade, é uma pequena cidade, né? Para se ter uma ideia,
São quase 7.000 pessoas que trabalham no aeroporto diariamente, né? Quantidade de pessoas equivalente a várias cidades do estado de Minas Gerais, né? Então, foi esse grande desafio no início, e quando eu assumi a posição de CEO, o grande desafio era essa reorganização, né? Então, nós passamos por um momento delicado na organização, mas que era necessário para que a gente trouxesse a empresa para um patamar de resultado sustentável, né? E ao longo desses últimos 2 anos, o nosso foco foi as pessoas. Então, a gente criou alguns programas de fortalecimento da cultura para que a gente pudesse valorizar cada vez mais as pessoas, trazendo e integrando todos para a missão da organização, a fim de entregar um resultado melhor para os acionistas, para a sociedade, para todos que trabalham todos os dias nesse aeroporto. Isso é muito bacana, né? Porque eu lembro de quando o aeroporto ainda não era administrado pela BH Airport, e hoje eu vejo a diferença de como que é, né? Até a diferença de infraestrutura, de tudo isso. Eu tenho muitos amigos no Paraná e eu converso bastante com eles e sempre falo que o aeroporto de Confins, de fato, é um dos melhores do mundo que eu já fui, né? Inclusive, né, até em aeroportos, comparando com aeroportos nos Estados Unidos, né, o aeroporto de Washington nos Estados Unidos, é assim... É lamentável a situação, e quando você compara aqui com Confins, que não é uma cidade, né? Belo Horizonte não é uma cidade ultra turística, mas tem um dos melhores aeroportos de todos, né? Isso é muito bacana de ver essa evolução que vocês estão fazendo ali. E eu queria te perguntar, né, agora a parte que o povo quer saber também, né? Quais são as principais fontes de receita do aeroporto, né, da BH Airport? Se vocês, né, contam um pouquinho para a gente como que funciona, né, aquelas taxas que a gente sempre paga ali quando vai comprar uma passagem aérea, se vocês têm algum tipo de receita vindo do estacionamento, das empresas que estão ali instaladas ali dentro. Boa pergunta, viu, Davi? Mas antes, só trazendo um contexto, falando do melhor aeroporto, né? Eu acho que é importante destacar, ao longo desses 10 anos, nós tivemos vários reconhecimentos, né, pelos nossos clientes, pelo passageiro, pela sociedade de uma forma geral. Nós somos reconhecidos como o melhor aeroporto e mais pontual na nossa categoria, acima de 10 milhões. Hoje nós somos o aeroporto mais considerado, né, e reconhecido internacionalmente como o aeroporto mais sustentável do Brasil, certificados pela ACI, que é uma associação internacional, como o único aeroporto neutro de carbono no Brasil. É um motivo de muito orgulho para nós, né, ter esse tipo de reconhecimento e saber da importância e do impacto econômico e social do aeroporto para toda a população de Minas Gerais e do Brasil, né, de certa forma. E, desculpa, a pergunta das receitas, né? Isso. As receitas do aeroporto, uma curiosidade, tá? Quando eu cheguei aqui em 2014, eu também não sabia como funcionava a operação de um aeroporto. Para mim foi uma descoberta, né? Eu fui descobrindo isso ao longo dessa minha trajetória aqui em Belo Horizonte e acabei me fascinando, né, pelo setor, por essa atividade, porque a aviação ela é um setor apaixonante, né, por si só. Mas conforme você vai, a gente até brinca que tem o bichinho, né, da aviação, né? Quando você é picado, acabou, só vai trabalhar na aviação. E foi um pouquinho do que aconteceu comigo. E aí, as receitas dos aeroportos, de uma forma geral, elas são separadas em dois grandes blocos, né? Que a gente chama de receitas tarifárias. As receitas tarifárias são provenientes das movimentações de passageiros e cargas. Então, nós temos, na movimentação de passageiros, a tarifa de embarque, que é uma das principais fontes de receita, e nas movimentações de carga, a tarifa de armazenamento, né, que também é uma principal fonte de receita do negócio de carga. Além dessas duas tarifas, nós temos também tarifas de pouso e permanência. Então, sempre que a aeronave pousa, ela paga uma tarifa, e sempre que ela
tem a necessidade de permanecer no aeroporto, é como se fosse um estacionamento para aeronaves, para avião. Né, para aviões. Então, tem essas principais fontes de receita que são as tarifárias. E uma outra tão relevante quanto, e vou até contar um pouquinho da história, são as receitas não tarifárias, que aí são provenientes de atividades comerciais. Então, a gente tem comércio, serviços, então tem um mix comercial muito diversificado no aeroporto, né? Se for comparar, é quase que um shopping dentro de um terminal de passageiros. Hoje nós temos mais de 100 operações comerciais dentro do terminal. Essa fonte de receita hoje representa quase 50% do negócio. Então, para entender a relevância, né, dessa fonte de receita. E além dos estabelecimentos comerciais, nós temos também alguns serviços que a gente integra, inclusive, o atendimento para a sociedade. Então, tem um posto AI, por exemplo, tem correios, tem emissão de passaporte, né? Então, emissão de documentos de uma forma geral, para atender, inclusive, a necessidade da comunidade do entorno. Isso é muito legal, essa questão, né, do aeroporto como fazer parte da cidade mesmo, né? Um aeroporto tipo um shopping. Inclusive, eu estive no aeroporto de Barcelona recentemente e, cara, parecia que eu estava realmente dentro de um shopping, não parecia um aeroporto. Era um aeroporto, assim, imenso, cheio de loja, com um monte de restaurante. Eu acho que a população mesmo da cidade ia para o aeroporto para ficar ali não na área de embarque, né? Nas áreas comuns ali do aeroporto, para consumir ali. Isso é de fato muito bacana, assim. E imagino que deve ser uma fonte de receita agradável para o aeroporto, né? Super importante. Por isso que a gente acredita muito que o aeroporto ele é uma grande fonte de crescimento e desenvolvimento da região, né? Para ter uma ideia, um dos nossos acionistas, Zurich Airport, o aeroporto de Zurich, na Suíça, até uma curiosidade, salvo engano, domingo os comércios não abrem na cidade de Zurich, né? Só abre no aeroporto. E o aeroporto atende todas as necessidades da cidade, porque ele está ali no entorno. Então, até o aeroporto, inclusive, se tornou um instrumento de política pública para dar mais comodidade à população e trazer mais essa questão de orgulho também, né, do ativo que está ali próximo, muito próximo da cidade. Isso é muito importante. E a gente, né, você até comentou que existem algumas receitas ali do aeroporto de cargas, né, movimentação de cargas. Me explica um pouco como que isso funciona, né, que tipo de serviço vocês oferecem, né, dentro desse segmento, como que o empresário ele pode ser beneficiado disso, né? Porque eu vejo assim, na Europa muitas startups eles surgiram justamente por conta de aeroportos que movimentam cargas, né? Por exemplo, tem uma startup, se não me engano, na Dinamarca, que eles vão até na região da Groenlândia, capturam um iceberg, quebram esse iceberg, transformam ali vários pedacinhos ali de cubo de gelo e vendem isso caríssimo, né, para Dubai, para os Emirados Árabes, né, até para a China, para ter ali um produto ultra fresco ali, né? Então, isso só foi possível por conta de um aeroporto de cargas, né, que transforma a distância em poucas horas ali para levar um alimento, um produto ultra fresco, né, de uma maneira super rápida, né? Então, conta para a gente um pouquinho como que isso pode beneficiar a indústria aqui de Minas, a indústria brasileira, não só aqui, né, mas num geral, e como que isso pode gerar de oportunidades, né, para as pessoas aqui. Essa pergunta é muito interessante, Davi. E assim, o transporte aéreo, justamente ele traz essa agilidade, né, para a logística, principalmente para produtos mais perecíveis, como você trouxe o exemplo aqui do iceberg, né? Mas aqui nós temos, por exemplo, condições de exportar, né, esses produtos mais perecíveis, com garantia de que o produto vai chegar em condições adequadas no seu destino. É mais rápido, mais ágil. Nós temos um volume muito grande também de importações, então a gente facilita, né, essa logística
para todas as empresas mineiras e do Brasil, de alguma forma, oferecendo. Nós somos o primeiro aeroporto, por exemplo, a adotar um conceito de hub logístico multimodal. Então, antes nós tínhamos uma visão muito de carga aérea, então, porque nós somos um aeroporto, então recebia somente carga aérea. Então, nós atualmente adotamos esse conceito integrando os modais. Então, hoje a gente atua com o modal rodoviário, o modal marítimo e o modal aéreo, integrando esses modais, facilitando a logística para os nossos clientes, para a região, favorecendo o desenvolvimento de novos produtos, de novas indústrias, até com potencial para serem instaladas novas indústrias na região do Vetor Norte. Né? Inclusive, tem um projeto que nós estamos desenvolvendo, muito importante, nós lançaremos nos próximos meses, de desenvolvimento imobiliário, né? Trazendo o conceito de aerotrópole, né? Cidade-aeroporto, né? Tem mais ou menos são 500 mil metros de área construída que nós estamos projetando implantar nessa região, trazendo um condomínio industrial, um condomínio logístico, algumas oportunidades de varejo, de lazer. Então, a gente tem uma ambição de integrar a cidade ao sítio aeroportuário, trazendo cada vez mais esse conceito de aeroporto-cidade, que é um vetor de crescimento importante. Né? Nós temos vários exemplos no mundo, Dubai é um grande exemplo, né? Incheon na Coreia também, onde as cidades se desenvolveram em função do aeroporto, em torno do aeroporto, né? E eu acho que nós temos um potencial muito grande de que isso aconteça aqui também. Né? E quanto mais indústrias, né, nós tivermos no entorno, mais favorece a logística, facilita essa logística também, né, porque você vai ter um encurtamento, né, do destino dessas cargas. E dentro desse conceito de hub também, nós começamos a ofertar vários serviços auxiliares através de parcerias, né? Como, por exemplo, o serviço door-to-door, onde a gente pega a carga, por exemplo, de um cliente no Porto de Santos, processa a carga no nosso terminal de cargas e entrega na planta do cliente, fazendo toda a cadeia logística para esse determinado cliente. E, né, do ponto de vista assim, dos investimentos, né, esses investimentos que o aeroporto faz, né, o BH Airport faz, né, como que funciona assim, a expectativa de retorno para os acionistas? Assim, por exemplo, como que você prioriza determinado investimento? Quando houve a licitação ali, né, teve vários requisitos de melhorias imediatas e também de expansão de terminal ali de passageiros, enfim. Cumpridas essas exigências, né, como que você prioriza um investimento, né, para dar retorno para os acionistas, e também explica um pouquinho de como que funciona essa estrutura, né, de acionistas ali do BH Airport? Excelente pergunta. A estrutura de acionista, né, nós somos hoje uma empresa, tem um capital privado, que tem hoje 51% do capital do aeroporto, que chama SPAC, e o capital público, que é a Infraero. A Infraero é acionista do BH Airport com 49%. Do capital privado, nós temos 75% hoje com o grupo CCR e 25% com Zurich Airport. E aí, dentro desse contexto de priorizar os investimentos, a gente adota uma metodologia muito comum, né, nos negócios de uma forma geral, principalmente de infraestrutura, que a taxa de retorno, ela tem que ser maior que o custo de capital. Né? Então, a gente tem um custo de capital que é considerado para o negócio, e a gente sempre faz a avaliação de qual que é essa taxa de retorno de determinado investimento, qual que é o payback, né, que aquele investimento vai dar, então quanto tempo aquele retorno vai se concretizar ao longo desse período, e com base nesses indicadores financeiros de rentabilidade e retorno, a gente consegue priorizar quais investimentos que vão ser incorporados no projeto ao longo do ano.
atualmente, porque infraestrutura é sempre um projeto de longo prazo, né? Não dá para a gente pensar muito em curto prazo, porque são contratos longos, né, de às vezes 20, 30 anos, e você tem que ter cada vez mais essa visão de longo prazo. Então, para você ter uma ideia, nós fazemos revisão anual do plano de negócios da organização, sempre olhando para os 30 anos de contrato. Então, o que vai acontecer nos próximos 20, 30 anos que podem impactar o negócio, quais são as oportunidades que esse negócio pode criar, né, que a gente possa incorporar no nosso plano de negócio e como que nós vamos executar essas oportunidades e mitigar os riscos associados ao negócio. Então, sempre com essa visão, a gente vai priorizando os investimentos. Que tem muito empresário que quer, né, um retorno ali imediato ali do investimento dele, né? E a gente vê, né, claramente que um projeto de concessão desse, né, se não me engano, a do BH Airport é de 30 anos, né, concessão. Então, ali, de fato, né, é tudo com calma, com bastante calma, são investimentos de infraestrutura, né, bilionários que tem que ter calma para ter um retorno, principalmente, né, num setor de aviação que foi impactado ali, né, pela pandemia. E isso é muito importante assim, para os empresários entenderem isso, né, que não adianta querer trazer um retorno futuro para um presente imediato que às vezes não vai dar um retorno tão fácil assim. E do ponto de vista da sustentabilidade, você acha que um investimento sustentável, trazer ali né, todas as ações de sustentabilidade que o aeroporto vem trazendo, né, como sendo o aeroporto carbono neutro no Brasil, desse ponto de vista, né, do ESG, né, pessoas, sustentabilidade, até o manejo ali dos animais, eu vejo bastante isso, que é com uma certa responsabilidade. Desse ponto de vista de ESG, você acha que os investidores, eles veem com melhores olhos isso hoje, tem atraído mais investimentos nesse sentido do que, por exemplo, uma empresa que não faz, né, não tem esse tipo de ligação com a sustentabilidade? Você acha que os investidores eles priorizam empresas mais sustentáveis ou não? Como que você vê isso, né, do seu ponto de vista num aeroporto? Eu acredito que cada vez mais, né, os investidores estão trazendo essa consciência, né, para os seus portfólios, né, e buscando investimentos que tenham práticas sustentáveis para garantir os retornos, para garantir que os retornos sejam sustentáveis e que as empresas sejam resilientes. Porque sustentabilidade tem a questão também da resiliência. A gente teve algumas provas aí nos últimos anos, né, em relações aos impactos climáticos, o que um impacto climático pode causar no mundo dos negócios, né? Tivemos recentemente a enchente, por exemplo, que teve no Rio Grande do Sul, que impactou milhares de pessoas, milhões de pessoas, na verdade, e impactou também os negócios de forma bastante expressiva e significativa. Então, quando você olha para a sustentabilidade com um olhar de mitigação de risco, mas também de oportunidades, né? E aí trazendo um contexto, por exemplo, a indústria verde, né, que a gente chama, segundo um estudo do Boston Consulting Group, tem um potencial de trazer investimentos para o Brasil nos próximos 30 anos de aproximadamente 3 trilhões de dólares. Né? É um mercado super aquecido, né, que essas práticas favorecem cada vez mais a atração desses investimentos, e a gente tem até uma prova, que eu posso trazer aqui um exemplo do nosso aeroporto. Recentemente nós implantamos um projeto a gente chama de 400 Hz mais PCA. É um equipamento que ele fornece energia elétrica e também ar-condicionado para as aeronaves. E esse equipamento ele é elétrico, usa energia 100% renovável, e um destaque, né? Minas Gerais é um grande polo de energia renovável, assim como o Brasil. Né? No Brasil, salvo engano, 80% da energia gerada hoje já é por fontes renováveis, que é um baita resultado para o país e para o mundo.
E nesse projeto, a gente substituiu o combustível fóssil, porque esses equipamentos antes eram movidos ou a diesel ou ao querosene da aeronave. Né? É um equipamento de solo que é utilizado na operação diariamente. E com esse projeto, nós reduzimos o impacto de CO2 no meio ambiente, então teve uma redução de de CO2 muito relevante nesse projeto. Nós conseguimos reduzir o ruído das operações, porque o equipamento a diesel faz um barulho muito relevante, né? E atrapalha muitas vezes a operação do pátio. Então nós reduzimos significativamente o ruído na operação de pátio. E nós reduzimos os custos para as companhias aéreas, porque o custo que eles tinham na operação anterior era muito elevado, e com essa operação nós conseguimos reduzir em até 40% os custos para as companhias aéreas, e trouxe uma nova linha de negócio para o BH Airport, que hoje representa mais de 2% do nosso faturamento. Então, assim, é uma ação sustentável que trouxe benefício para o cliente, para os usuários, para a sociedade, para o aeroporto, todo mundo saiu ganhando. Então, quando a gente olha a sustentabilidade por esse ponto de vista, por esse aspecto, com certeza é um fator determinante para qualquer negócio. E às vezes inovar não é fazer uma coisa completamente nova, né? Você fazer aquilo que você já está fazendo de uma outra maneira, né? De uma maneira diferente, né? Como antigamente, e até em outros aeroportos, acredito, ainda continuam utilizando ali o diesel, o combustível fóssil ali para fazer esse serviço. Vocês, né, continuaram prestando o mesmo serviço, porém de uma maneira diferente, né, com a eletricidade. Isso, né, faz toda a diferença, e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes quer inovar, né? O empresário ele quer inovar, ele fica lá quebrando a cabeça, pensando assim, nossa, o que eu vou fazer para gerar uma receita nova para o negócio dele, só que às vezes ele não precisa criar um produto novo, criar um segmento novo, né? Ele pode fazer diferente aquilo que ele já está fazendo. Exatamente. E isso, né, que vocês fizeram gerou uma receita de 2%, que para uma receita de um aeroporto representa um número, 2% representa um número considerável. Assim. Com certeza, Davi. E é interessante porque, assim, a gente olha a sustentabilidade muitas vezes como um custo, né, como um investimento adicional, e tem que começar a olhar toda essa questão como oportunidades. Uhum. Né? Então a gente tem, por exemplo, hoje também, hoje 100% da energia consumida pelo aeroporto são de fontes renováveis, né, que é também um impacto muito significativo, não só para o aeroporto, mas para a sociedade. E nós fizemos isso em parceria com a CEMIG, mas num processo onde, além de contribuir para o meio ambiente, né, para uma sociedade melhor, um futuro melhor para os nossos filhos e nossos netos, né, a gente também teve um impacto nos custos significativo, né, com redução de custo, tendo uma operação mais eficiente, uma operação melhor. Né? Então, sempre com esse olhar é que a gente consegue trazer essa questão de sustentabilidade mais leve para os acionistas, para que a gente consiga viabilizar os projetos. Uhum. E assim, do ponto de vista do relacionamento com o poder público que o aeroporto tem, você acha que tem alguma coisa que o poder público possa fazer para melhorar, para incentivar o turismo, incentivar o transporte aéreo, tanto de pessoas quanto de cargas? Né? Porque eu vejo assim, né, lá em Paris, né, a própria Torre Eiffel recebe mais turistas internacionais do que o Brasil inteiro. Né? A Torre Eiffel em si recebe mais turistas do que o Brasil inteiro. E assim, particularmente eu vejo isso com um pouco de tristeza, que o Brasil ele tem ali um monte de atrativos e eu acho que às vezes falta alguma coisa assim. Então, na sua visão, assim, o poder público ele pode incentivar o uso do transporte aéreo de alguma maneira, né, o turismo, qualquer coisa nesse sentido, porque a gente entende que o setor privado ele né, pode fazer, mas a participação do poder público como um incentivador, um catalisador é muito importante. O que você acha sobre isso? Eu acho que é extremamente importante, né? Não só o poder público, mas também o privado.
Eu acho que tem que ter uma colaboração, né, entre público e privado muito relevante para que a gente possa fazer com que o país decole no turismo. E isso vem acontecendo, tá? Então, o próprio programa de concessões de aeroporto, né, foi uma medida adotada pelo governo federal para que a gente possa trazer esses benefícios para o nosso país, né, melhorando a infraestrutura aeroportuária no Brasil. Para ter uma ideia, hoje, 90% de toda a movimentação de passageiro é feita por aeroportos que são geridos pela iniciativa privada, né? Foram investidos nos últimos anos mais ou menos 20 bilhões de reais pela iniciativa privada, na verdade, nos aeroportos, e desses investimentos, 95% foram oriundos da iniciativa privada. Né? Foram recolhidos mais de 26 bilhões de reais de outorgas por meio desses aeroportos. Então, assim, o desenvolvimento... sem falar na melhoria na infraestrutura, né, que é visível, né, os aeroportos se tornaram equipamentos de excelência, de uma qualidade e experiência do passageiro muito apurada, né, e o nosso aeroporto é uma referência nisso, né? Eu posso atestar isso aí com... Tem sido reconhecido aí consecutivamente, ano após ano, mas além do pacote de concessões, a gente vê que o governo está se movimentando, tanto o governo federal quanto o governo estadual, no caso de Minas Gerais, para que possa cada vez mais fomentar esse turismo, né? O governo federal lançou recentemente o Voa Brasil, que é um programa de inclusão, né, levando a passagem aérea com um preço mais acessível para a população, para uma parte da população. Tem o programa PAT também, que foi instituído faz pouco tempo, que é um programa de aceleração do turismo internacional, né, liderado pela Embratur. Tá começando, mas tem muita perspectiva, tem perspectivas muito boas disso trazer resultados tangíveis. Tem a parceria com os aeroportos, e aí especificamente no caso de Belo Horizonte, né, o BH Airport, a gente tem feito muitos eventos nos países do exterior, junto com a Embratur, junto com a Belotur, junto com a Invest Minas, para mostrar um pouco mais da cultura mineira, do que é Minas Gerais, do que é Belo Horizonte, né? Porque Belo Horizonte, Minas, de uma forma geral, era pouco conhecido no mundo, né? Então, a gente tem que fomentar cada vez mais isso, e a participação do poder público e junto com o setor privado, ela é super relevante para que isso aconteça, mas a gente precisa se unir mais, trazer mais o trade de turismo, para que a gente possa criar uma massa maior e acelerar esse movimento, né? A gente entende que tem um potencial muito grande de desenvolvimento. O ano passado, Minas Gerais liderou o ranking de crescimento do turismo no Brasil, né? Passando Rio, São Paulo, que era até impensável, né? Falar, Minas Gerais está à frente. O Carnaval de Belo Horizonte, né, foi um dos mais procurados, né, no Brasil, passando, se eu não me engano, passou São Paulo, acho que, se eu não me engano. Então, assim, tem muita coisa para fazer, mas isso tudo passa também por um investimento em infraestrutura, né? Especialmente em Minas Gerais. Então, a gente tem ainda um déficit muito grande de infraestrutura, principalmente de acesso aos principais pontos turísticos de Minas Gerais, né? Então, rodovias, a gente precisa cada vez mais trazer qualidade para as nossas rodovias, segurança, facilitar esses acessos para que a gente possa movimentar esse turismo de forma efetiva, trabalhar na qualificação da mão de obra, né, para receber esse turista, né? Então, a gente tem que preparar, né, a sociedade e a comunidade para receber esse turista, porque senão a gente acaba perdendo o potencial para o futuro, né? E em relação à carga, eu acho que também nós temos um grande potencial em Minas Gerais de fomentar cada vez mais a logística na região, através do aeroporto, né? Nós não temos um porto marítimo aqui, mas nós temos um porto aéreo super importante, e que a gente tem que usar mais esse porto, né? Usar mais o aeroporto
para que seja desenvolvido, de certa forma, essa logística no Estado. E isso perpassa não só pela iniciativa privada, mas também para o estabelecimento de políticas públicas que favoreçam um ambiente competitivo e tornem, né, esse processo mais atrativo para os investidores que aqui estão e aqueles que têm potencial também de ingressar no Estado. A gente tem visto um movimento muito importante do Estado em relação a isso. A Invest Minas tem liderado com muita competência, né, esse movimento, trazendo novas indústrias, trazendo programas de incentivo, assim como nós trabalhamos com Invest Minas. O turismo cresceu, os destinos no aeroporto também, você tem uma ideia, nós saímos de 50 destinos para 70. Na verdade, eram menos, era em torno de 40, saltamos para 70 destinos servidos no nosso aeroporto nos últimos anos. Hoje nós somos o segundo maior aeroporto em número de destinos domésticos e o terceiro em número de destinos totais. A demanda internacional tem crescido consideravelmente no nosso aeroporto. Então, Curaçao é um exemplo, né? Curaçao dobrou, né? De voos diretos para Curaçao. Para quem não sabe, Curaçao é um país no Caribe, então, né, Belo Horizonte é um hub de ligação direta com o Caribe, que é um polo turístico muito interessante, muito procurado. E também eu lembro, tinha um voo direto de Confins para Orlando, para Miami. Eu lembro, tinha um avião da American Airlines quando eu era criança, que ele ficava lá parado, assim, bonitão, assim, ó, prateado, que ficava lá parado no aeroporto de Confins. Eu lembro disso quando eu era criança. E ainda tem Orlando, viu? Tem Orlando e Fort Lauderdale hoje. Mas esse movimento ele só foi possível por uma colaboração entre setor privado e público, né? Nós, a quatro mãos, desenvolvemos junto com o governo do estado um programa de incentivo onde o aeroporto participa, oferece incentivos para as companhias aéreas. Hoje nós incentivamos várias companhias aéreas que colocam novas rotas e novos destinos no nosso aeroporto. O estado, por outro lado, também tem um programa de incentivo onde reduz o custo do QAV, né, através de uma política de ICMS que hoje tem favorecido demais todo esse desenvolvimento do turismo na região, né? Saiu recentemente, acho que no próprio Diário, saiu uma matéria falando que esse crescimento do turismo gerou mais de 50 mil empregos no último ano, né? Para você ver como é importante, né, a gente impulsionar esse setor tão carente hoje no estado, mas que tem um potencial enorme. Isso de fato é muito importante. Aqui em Minas, né, nós temos várias cidades ultra turísticas, né, Ouro Preto, Tiradentes, né, próprio Mariana, Brumadinho ainda, né, o Inhotim, que é um destino super procurado aqui em Minas Gerais. Então, assim, tem de fato, né, tudo que precisa para que isso seja cumprido, né, para que as pessoas possam conhecer, para que as pessoas possam vir e também, né, para os empresários, né, mineiros, as indústrias mineiras conseguirem, né, exportar os seus produtos. Minas não tem mar, mas tem ar. Né? A gente pode fazer essa exportação pelo transporte aéreo, e também pessoas que têm indústrias em outros lugares também podem trazer os produtos aqui né, para Minas Gerais através do aeroporto. Isso de fato é muito bacana. E eu queria te perguntar assim, né, do ponto de vista, né, você tem muita experiência, né, como que foi sua experiência ao longo dos anos como CEO? Qual conselho você daria assim para quem quer começar agora nessa carreira não na aviação no sentido de ser piloto ou alguma coisa nesse sentido, quem quer trabalhar nesse ramo, né, da aviação? Porque eu vejo que de fato né, vai ser o futuro do transporte aéreo, seja por empresas, né, de drones, né, de transporte de pequena logística, assim, de drones, o próprio carro voador pode ser uma realidade no futuro. A Embraer já vem fabricando alguns modelos de carro voador. Então,
eu vejo que o transporte aéreo ele vai ser uma realidade no futuro ainda maior. Então, quais conselhos você daria assim, para um jovem que quer abrir uma empresa nesse setor, quer ingressar nesse setor? Porque, assim, particularmente, assim, eu sempre gostei, sempre quis, né, atuar nesse setor, mas ter um emprego que eu não teria era de controlador de tráfego aéreo, que eu acho que esse eu não tenho coragem nenhuma de trabalhar com isso. Mas quais conselhos você daria para quem quer ingressar nesse mercado? Tá, primeiro, você falou também, né, o que a gente aprendeu nos últimos 10 anos, acho que e especificamente na gestão do aeroporto, eu acho que um grande aprendizado que nós tivemos é que o sucesso do negócio, ele não está somente relacionado à excelência operacional, né? E sim na construção de uma cultura organizacional forte, né, baseado na valorização das pessoas, né, envolvendo essas pessoas cada vez mais, escutando, trazendo essas pessoas para dentro da missão da organização. No BH Airport a gente tem construído um ambiente cada vez mais focado numa cultura forte, valorizando o capital humano, né, desenvolvendo as pessoas para que a gente possa trazer cada vez mais resultados melhores. Isso acaba impactando em várias frentes de negócio, né? Você favorece a inovação, favorece a criatividade, você tem uma organização mais resiliente, mais sustentável ao longo dos anos quando você valoriza as pessoas que contribuem diretamente para esses resultados. E o conselho que eu daria, eu acho que de uma forma geral, não só para o setor da aviação, mas acho que para todos os negócios, né, é a importância da inquietude, da curiosidade, do aprendizado contínuo, né? Eu acho que a gente tem que cada vez estar à frente, se atualizando em relação aos novos conceitos, novas tecnologias. A gente está vendo aí um boom de informações no mundo, inteligência artificial, que pode impactar, deve impactar significativamente não só os negócios, mas também as profissões, né? Eu acho que quem não estiver preparado para esse mundo vai passar um aperto, né? Então a gente tem que começar a olhar para essas tecnologias e ver como que isso impacta num contexto mais amplo, né? Os negócios e a sociedade, né? Sempre buscando contribuir de alguma forma para o nosso desenvolvimento pessoal, mas também para o mundo, né? Eu acho que a gente tem condições de criar, e aí trazendo também de novo o conceito da sustentabilidade, né? Criar um negócio cada vez mais sustentável que vai ter um impacto positivo, não só para os negócios, mas para a sociedade de uma forma geral. Eu vejo assim, é muito importante essa fala sua, porque a qualidade e a segurança, né, do serviço que vocês oferecem é de fato ali obrigação, né? Não pode haver nenhum tipo de falha nesse sentido, então isso é obrigação. Aí o segredo do negócio de vocês é no além disso, né? Então a experiência do usuário, a experiência que né, o cliente do aeroporto tem, a experiência que o próprio funcionário, colaborador do aeroporto tem. Então, eu acho que isso é muito bacana, assim, o foco que vocês oferecem nisso, até no site do BH Airport, é tudo muito facilitado para o empresário, para a empresa que quer criar uma nova rota. Tudo lá está bem facilitado, com formulários, com links, os contatos com vocês. Eu achei isso muito bacana. De fato, eu vejo assim, um diferencial. E para um conselho final, assim, uma palavra final para os investidores da aviação, né, do mercado aéreo, dos empresários, o que você falaria assim, para eles assim, nesse sentido? Né, da parte dos investimentos mesmo, um conselho final, uma palavra final para o pessoal. Tá. Ô, Davi, eu só vou dar um passinho para trás antes de falar do conselho, que aí você falou da qualidade do serviço, da experiência, né? Tem sido um eixo estratégico muito importante para o BH Airport e perpassa também pela cultura, né? Nós incorporamos, por exemplo, a mineridade nos nossos valores, né? Então,
essa questão do acolhimento, da atenção aos detalhes, né, característica do mineiro, nós levamos para dentro da organização, internalizamos isso, e isso tem sido um diferencial importante, que tem tido um reconhecimento importante pelo mercado, pelos clientes, pelas pessoas que passam pelo nosso aeroporto, né? Nós fomos reconhecidos recentemente pelo nosso compromisso com a satisfação do passageiro, pela ACI, que é uma organização internacional. Então nós recebemos um certificado de nível 2, né? Tem vários níveis, de 1 a 5, mas hoje nós estamos no nível 2 por esse compromisso com a satisfação do passageiro. Então tem sido muito importante, né? E na verdade não é nenhum conselho, né? Eu acho que em questão à pergunta que você fez, eu acredito muito no potencial que Minas Gerais tem, né? Hoje a gente vê aí nos últimos anos quantas empresas já se instalaram em Minas Gerais, quantas oportunidades de negócio já foram geradas. Nós temos hoje no estado grandes universidades, né? É o estado onde tem o maior, se eu não me engano, é o segundo lugar onde tem maior número de startups no Brasil. Grandes empresas estão instaladas aqui, Google, por exemplo, né? Poucas pessoas sabem, né, que tem um grande laboratório da Google aqui em Minas. Então, qualificação de mão de obra, né? A mão de obra no estado de Minas Gerais é super qualificada, a gente exporta profissionais para todos os estados do Brasil, né? Então, o potencial que nós temos aqui é enorme, cara. Então, se nós conseguirmos trazer essa percepção para todos os investidores das oportunidades que estão já implementadas e dos potenciais que nós ainda temos, junto com essa parceria do público e privado, né? Sempre trabalhando em conjunto para favorecer essa competitividade e trazer condições para que esse estado decole, com certeza vai ser super importante para o estado. E quem tiver com disposição de vir, né, contribuir para esse desenvolvimento, eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande sucesso e nós teremos muitos bons frutos e boas histórias para contar no futuro. Isso é muito bacana. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre o mercado da aviação nesse podcast. Nós vamos ter outros mercados que vamos abranger também aqui. E foi uma honra, foi um prazer ter você aqui conosco hoje. Foi uma conversa assim, muito bacana. Acredito que deu para ter muitos insights de gestão empresarial e também de gestão de pessoas, de cultura, de sustentabilidade. Acredito que as pessoas podem ter bastante sucesso na carreira deles e nas empresas dele a partir dessa conversa que a gente teve aqui hoje. Foi muito bacana ter você aqui. Espero que a gente possa ter mais conversas no futuro e que o mercado de Minas Gerais, né, decole. Então, vai ser um prazer ter você aqui novamente no futuro também. Com certeza, pode contar comigo, Davi. Na verdade, a honra foi minha, né, de estar aqui com vocês. Adorei o bate-papo. A iniciativa muito boa. Acho que vai ser um grande sucesso esse canal de vocês, tenho certeza. Muito obrigado. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.